Oi pessoal, vou estar aqui apresentando o experimento teórico e simulado, experimento 3. Meu nome é Arthur e vou estar apresentando um pouco mais da sequência que vai ser apresentado nesse vídeo. Aqui, uma breve introdução farei agora, que vai ser um conjunto de simulações e um conjunto de teorias envolvendo a prática e a teoria eletromagnética. Alguns assuntos abordados aqui vão ser simulações feitas com eletroímãs, com eletroímã, simulações com ímãs de neodímio, e simulações também realizadas a partir de um torque eletromagnético, mais comum utilizado em freios eletromagnéticos. Aqui, os primeiros assuntos vão ser explicado o que são supercondutores, como eles funcionam e quais os principais tipos de materiais são usados nesses supercondutores. A segunda, a permeabilidade magnética, o que é. O terceiro, o efeito Meissner, que mais posteriormente vai ver que é utilizado muito na levitação de trens, principalmente trens-bala. O quarto, tipo de material magnético, se ele é paramagnético, diamagnético, ferromagnético. E 5, falar um pouco sobre ímãs permanentes, o que são, como são feitos. E por último, as simulações. Tanto de ímãs de neodímio, 4 tipos de simulações de ímãs de neodímio, utilizando 4 vetores de campos diferentes. E também simulações com justamente esses materiais paramagnéticos, diamagnéticos e condutores perfeitos. E por último, a simulação de torque magnético, do freio eletromagnético, digamos assim. Primeiro, supercondutores. O que são supercondutores? Eles são materiais capazes de conduzir a eletricidade sem oferecer qualquer tipo de resistência. Assim que eles atingem uma temperatura bem baixa, esses geralmente se tornam bons condutores de eletricidade. São eles o cobre, a prata, o ouro. E essa capacidade está muito relacionada à medida da resistividade que o material tem, que é muito baixa. Quanto mais baixa, melhor a condutividade do material. Aqui, ó, a baixa resistividade, explicando melhor, ela é relacionada com uma grande quantidade de elétrons livres e com a ausência de impurezas. Ou seja, impurezas, os átomos e outros elementos no interior do condutor. E com a ordem da estrutura e com a ordem de estrutura cristalina. Ou seja, além de ser um material que não precisa conter o menos de impurezas possíveis, ela precisa ter uma ordem estrutural cristalina. Ou seja, tipo, ela forma com os átomos, a forma como os átomos encontram-se posicionados um em relação ao outro. E se aquecido, os metais passam a não ser bons em conduzir corrente elétrica, justamente em virtude do aumento de vibração de seus átomos. E a oscilação desses átomos faz com que ocorram mais colisões com os elétrons de corrente elétrica, dificultando a condução. Porém, se eles são resfriados, se eles são refrigerados, os metais passam a conduzir ainda mais facilmente do que a temperatura ambiente. E se extrapolarmos esse resfriamento, chega a um ponto em que não há resistência à passagem de eletricidade. Ou seja, quanto mais frio, menos as vibrações dos elétrons, menos vibrações os elétrons vão gerar, né? E mais fácil será para a passagem de corrente elétrica, porque vai ter menos resistência justamente a passagem de eletricidade. Aí Carl Meissner e Robert Ostfeld, nos experimentos que eles fizeram, descobriram que quando o supercondutor é exposto a um campo magnético externo, correntes elétricas são formadas em seu interior, fazendo com que surja sobre a superfície do supercondutor um campo magnético que se opõe ao campo magnético externo. E por meio desse fenômeno, atualmente chamado de efeito Meissner, vou falar mais um possível, é possível fazer os trens levitarem ou fazer levitações de pequenos objetos e tudo mais. E os tipos de condutores mais utilizados hoje em dia são os nanotubos de carbono, grafeno, as ligas metálicas principalmente feitas de niônio, titânio, germânio, nióbio e nióbio estanho. Agora explicando um pouco mais da permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética, cujo símbolo é o μ, é uma constante de proporcionalidade dependente do material e da sua preparação, que relaciona a indução magnética do material num determinado ponto, em função do campo magnético existente no outro. Ela pode ser calculada pela razão entre a densidade do fluxo magnético, chamamos de B aqui,
numa substância e a intensidade do campo magnético exterior, H. Isso é dado naquela pequena expressão ali, μ igual a B sobre H. Efeito Meissner, como dito anteriormente, a gente pode dizer que a gente observa, já foi observado que o campo magnético no interior do condutor é constante. E podemos detalhar mais essa informação relatando que os físicos Meissner e Robert Ostfeld mostraram que o campo magnético do supercondutor não se limita a ser apenas constante, ele é nulo. Assim, se o material supercondutor inicialmente a uma temperatura superior a Tc, por exemplo, em um estado em que ele não pode ser considerado supercondutor, é submetido a um campo magnético e em seguida é resfriado a uma temperatura inferior à temperatura inicial dele, ele expele todo o campo magnético do seu interior. Aqui, ó. Dá pra ver aqui nesse breve esqueminha, o condutor está sendo submetido a um campo magnético, ele é resfriado, inicialmente ele é posto sobre um campo magnético, e ele é resfriado a uma temperatura em que ele gera um campo magnético oposto ao campo magnético em que ele estava sendo exposto, e aí ele causa essas deformaçõezinhas aqui, ó, entendeu? E que o campo magnético no interior dele passa a ser zero. Esse efeito, chamado de efeito Meissner, né, tipo, de levitação, explica um segundo tipo de levitação. Suponha que um ímã é colocado sobre um metal supercondutor acima de uma temperatura, ou seja, ainda é uma situação em que não é um supercondutor. Quando a temperatura fica inferior à temperatura inicial, a Tc, o material torna-se um supercondutor e gera correntes que expelem o campo magnético. Isso é, o ímã se levanta passando a levitar acima do supercondutor, como está aqui, ó, esquematizado bem aqui, supercondutor aqui embaixo. Agora, tipos de materiais, tipo, o que pode ser qual material pode ser um ímã? Quais tipos de materiais que a gente tem que são afetados diferentemente por um campo magnético? Na natureza, existem alguns materiais que, quando você apresenta um campo magnético, coloca ele num campo magnético, ele torna-se ímãs fracos ou não. Ou eles viram um ímã ou não viram nenhum ímã. Não tem. Começando pelos paramagnéticos, esses são materiais que possuem elétrons desemparelhados e que, na presença de um campo magnético, alinham-se, fazendo surgir um ímã que tem a capacidade de provocar um leve aumento na intensidade do valor do campo magnético em um ponto qualquer. Esses materiais são fracamente atraídos pelos ímãs, ou seja, raramente a presença do campo vai afetar ele. E são paramagnéticos, o alumínio, o magnésio e o sulfato de cobre. Aqui embaixo a gente tem o alumínio em sua forma mineral, digamos assim. Os diamagnéticos, já esses são materiais que, quando a gente coloca uma presença de campo magnético, tem seus ímãs elementares orientados no sentido contrário ao sentido do campo elétrico. Desse jeito, estabelece um campo magnético na substância que possui sentido contrário ao campo aplicado. Ou seja, ele atrai. É como se você tivesse um campo, o outro campo, e os dois se atraem. E são substâncias diamagnéticas, o bismuto, que é esse aqui, o cobre, a prata, o chumbo. E por último, nós temos os ferromagnéticos. As substâncias que compõem os ferromagnéticos têm características bem diferentes dos para e dos diamagnéticos. Esses materiais, eles imantam-se fortemente, eles viram ímãs muito fácil. Eles têm uma facilidade de virar ímãs se a gente coloca uma presença de um campo magnético. E é possível a gente verificar experimentalmente que a presença de um material ferromagnético altera fortemente o valor da intensidade do campo magnético. E são substâncias ferromagnéticas só o ferro, o cobalto, o níquel e as suas respectivas ligas metálicas que são formadas por essas substâncias. Ferros com ligas com ferro, ligas com cobalto, ligas com níquel. E os materiais ferromagnéticos são muito utilizados quando se deseja obter campos magnéticos de altas intensidades. Ímãs permanentes. O que são ímãs permanentes? O ímã permanente ele é um objeto fabricado a partir de uma mistura de minerais
dentre eles os elementos de terras raras, que dão a esses objetos a capacidade de manter o magnetismo adquirido indefinidamente, até que por algum fator provoca sua desmagnetização, ou seja, são materiais que a gente pega e que a gente consegue expor ele a um campo magnético e ele adquire uma certa tipo adquire certas propriedades, digamos assim. E a desmagnetização ela pode ser causada por vibração, sujeira, temperaturas extremas, corrosão, interferência de outros campos magnéticos. E o ímã permanente pode ser constituído por tipo níquel, cobalto, estrôncio, ferrite, bário, samário e neodímio. O mais comum é os ímãs permanentes feitos de neodímio. E a variação da composição do ímã permanente permite variar a intensidade do campo magnético e o tipo de aplicação. As variáveis que devem ser observadas antes de utilizar o ímã são temperatura de trabalho, estabilidade térmica, necessidade de miniaturização, quão pequeno esse ímã precisa ser, né? Peso e energia armazenada, porque para ele gerar um campo magnético próprio, ele precisa armazenar uma certa quantidade de energia, digamos assim. E diante desses fatores, a escolha do ímã permanente mais apropriado para o perfil analisado deve ser efetuada, ou seja, para coisas práticas, se você precisa analisar o que necessariamente vai ser a aplicação daquele ímã, para de fato escolher qual material ou como ele vai ser tipo fabricado, como ele vai ser utilizado. Aqui, os ímãs permanentes, eles foram os precursores da miniaturização, da redução de peso e tamanho de equipamentos eletrônicos, como aqui embaixo a gente tem um ímã tirado justamente de um HD externo, que a gente conseguia ver que HDs, não HD externo não, HD mesmo, que a gente consegue analisar pelo desenvolvimento e pela evolução mesmo da tecnologia. Antigamente os ímãs, os HDs eram muito grandes e relativamente possuíam pouca memória, baixa memória. Aí com o avanço e tudo mais, pôde-se criar tecnologias e pôde-se fazer aplicações melhores, digamos assim, e mais precisas na utilização dos ímãs. Agora, aqui a gente vai ficar com as simulações, justamente essas iniciais são as simulações feitas com ímãs de neodímio. A gente vai ter aqui, no primeiro caso, um ímã onde a orientação do campo magnético é feita por essas setinhas aqui, ó, como vai ser orientado. Na segunda, nós temos também um ímã circular, né, com orientação seguindo essas setinhas. Aqui a gente consegue ver que não temos campo dentro, já nesses dois outros, teremos a presença de um campo dentro, mas não é aplicado, é um campo que ele surge lá dentro. E o mais interessante é que aqui a orientação é vertical, totalmente vertical, e aqui não. A orientação ela torna-se um pouco mais distorcida, ela gera padrões circulares em volta do ímã. E por último são ímãs mais fáceis de serem encontrados, são quadradinhos, onde a gente coloca uma série de quadradinhos, colocando uma orientação para o campo aqui. Aqui vamos ficar com a primeira simulação. Então ficaremos com o vídeo explicado, bonitinho. Vamos começar agora a nossa gravação. Primeira simulação. A gente vai vir aqui, projeto 2D. Vai criar o projeto. Aqui a gente vem aqui, tipo de solução cilíndrico, ok. A gente vai começar aqui, ó, como um cilindro, coloca um retângulo qualquer e aí transforma ele para uma estrutura 3D. Aqui eu quero ele de 15 graus. Vai transformar uma parte cilíndrica de 15 graus aqui, ó, como está mostrado aqui, né? Aí a gente cria outra o mirror duplicate aqui, isso, une esses dois numa peça só e aqui de 30 graus
12 para completar a circunferência. Ok. Ok. Agora, pegando as especificações do imã que nos é proposto, um segundo, do primeiro tipo de imã. Cadê? Aqui. Exato. Já coloquei aqui, né? Tranquilo. Agora a gente transvolta ele para um 2D. Aqui. Isso. Ok. Agora a gente vai criar uma caixa em volta. Aqui. Ok. All objects. Ok. E balão. Ok. Isso. Perfeito. Aqui eu já até vou colocar do retângulo 1 ao 12, que é neodímio NDFE30. Ok. Então mudar a cor também, vou colocar isso daqui. Ok. E essa daqui, botar transparência. Isso. Pronto. Beleza, feito isso, agora a gente vai delimitar os raios. Vai colocar aqui, ó, vai mudar as coordenadas. Bem aqui no centro, pra cá, no centro, pra cá. Vamos repetir isso para todas as 12 repartições do ímã. Ok. Aqui. Aqui. Ok. Fizemos isso para todos os retângulos. Dá até para ver aqui, ó, as coordenadas. Agora a gente vem aqui, ó, retângulo 1, orientação global? Não. A gente vai modificar todos os retângulos para os eixos que a gente marcou anteriormente. Bom que já está marcado 3, 4. Aqui, ó, olha só. Já facilita. O último. Aqui. Pronto. Ok.
Beleza. Agora a gente vem aqui, ó. Vamos vir aqui. Solve fields only, ok. Ver se tá tudo certo. Beleza. Ok, vamos salvar agora. Vem aqui, ó. Salva. ima1. Sim. Perfeito. Fazendo tudo. Ok. Beleza. Agora a gente vem aqui, ó. Fecha isso aqui para não confundir. Planos. Fields. Vamos começar pelo fluxo de linhas. Fica desse jeito. No desenho 2D. Agora vamos colocar aqui o vetor do campo. Ah tá, opa, aqui isso. Vetor do campo. Ok, dá pra ver bem pouquinha coisa. Mas dá pra melhorar isso fazendo assim. Aqui, ó. Pronto, aqui. Só pra ficar mais interessante de ver as setinhas. E, por último, os dois a gente tem aqui o campo, beleza? Só pra ver. Agora vamos excluir esse aqui, ó. E vamos adicionar outro campo. Esse aqui, ó. Pra gente ver isso daqui que a gente quer. Aqui, pronto. Aí a gente vem, cria ele em 3D. Parâmetro de 1. Ok, tranquilo. E aqui a gente faz a mesma coisa. Vamos vir aqui, ó. Ai. Ok. Vendo se está tudo ok. Ok. A gente vem aqui, ó. Análise setup. Pronto.
Tá tudo certo. Close. Salva. Pronto. Vem aqui. Vem aqui nos campos. Espera ele conseguir carregar. Agora aqui a gente vai para a segunda simulação com o imã, com o mesmo material, dá para ver aqui as orientações. Vamos ficar então com o vídeo da segunda simulação. Começando a gravação da simulação 2 aqui. Vamos começar. Como feito no último, vamos abrir o Maxo 2D para começar a modelar. Vamos Solution Type aqui. Ok. Vem aqui. Transformar aqui. Pronto. Mesmo procedimento com outro por enquanto. Ok. Ao longo são 30 graus para dar a volta, são 12. Ok. Isso que a gente quer. Pronto. Feito o nosso círculo. Mudar ele aqui para 2D agora. Ok. Assim, seleciona tudo. Pronto. Aqui já vamos colocar neodímio nesses aqui. E vamos alterar a cor também. Ok. Feito isso, vamos colocar os campos aqui, né, que vai ser feito. Deixa eu só mudar aqui, ó, so fields only, pronto, mudei o setup. Vamos colocar a as próximas coordenadas, né, que os vetores que ele vai responder aqui. Aqui, isso, ó. Se desce aqui. Cadê? Descer aqui.
aqui. Ok, e esse subindo aqui. Ok. Esse aqui para cima. Pro lado. Para baixo. 90 graus aqui também. Pro lado. Subindo. Pronto. Feito isso, vamos colocar as coordenadas aqui. Vamos ver se está tudo certo. Ok. Salvando ele, né? Salvo. Pronto. Fechando aqui. Aqui. Planos. Agora vamos ver as simulações 2D. Como é que estão aqui. Fluxo aqui. Dá pra perceber como é que é o fluxo, né? Assim, né? Deixa eu colocar ele aqui, assim. Pronto. Pra ver aqui, ó. Os vetores. Como os vetores ficam. E o último. Aqui, isso. Aqui. Ver aqui assim, ó. Você adiciona também esse aqui. E assim ele fica. Aqui. Aqui, vetor. Aqui, fluxo. Pronto. Feito isso, a gente vem aqui, ó. Deleta.
Vamos pro 3D agora. Transforma ele em 3D. Vou botar aqui 0.5. Ok. Aqui. Pay. Tudo certinho. Fazer o mesmo tipo de análise. Aqui. Pronto. Global, campo. Aqui, ó. Ó. Colocando agora os vetores, mas agora a intensidade em si, né? Aqui assim, ó. Aqui, ó. Dá uma animadazinha. Aqui, ó. São os vetores aqui. Prontinho. Esse foi o experimento simulação 2. E agora o vídeo da terceira simulação, o último vídeo com o padrão circular, né? A gente verifica aqui a presença também do campo, como é que ele fica e tudo mais. Então ficamos com o vídeo. Começando aqui já a simulação 3, já vou utilizar os mesmos passos que eu utilizei nos dois anteriores até chegar aqui. O que vai mudar nesse daqui, como o que mudou nos outros, é a orientação do campo em si. O campo vai ficar assim, ó. Vamos posicionar os vetores corretamente. Ok. Isso aqui é orientado para cima. Pronto. Aqui, ó. Isso. Agora atribui a cada retângulo desse o respectiva orientação, né?
Ok. Deixa eu ver se está tudo certo. Vamos salvar ele aqui. Perfeito. Não sei o que aconteceu, mas perfeito. Fecha, fecha. Vamos abrir isso aqui, né? Os planos. Ok. Flux lines, assim. Do campo. Fica desse jeito. Deixa eu aumentar aqui assim, ó. Ok. Pra ver bem aqui, ó, como é que ele fica, né? Os vetores e agora a intensidade. Essa intensidade. E a intensidade da corrente agora. Não, é isso, ok. Todos os campos. Aqui, ó. Só os vetores, a intensidade. E essas linhas aqui são outras. Ó. Ui, fica de jeito. Fazendo ela 3D. Peraí. Deixa eu cancelar isso aqui e excluir isso. Isso. Agora sim. 0.5. Ok. Solution aqui, ok. Tudo certo. Salvando. Ok. Dá mais. Aumentar um pouco isso aqui. E animar. Aqui, ó. Vetor em si. E agora. Ok. E aqui a gente acaba, chega ao fim do simulação 3. E na parte de imagem neodímio, a quarta e última simulação, onde utilizaremos justamente esse arranjo aqui vetorial. Iniciando o imã, o quarto tipo de imã, né, a quarta simulação aqui. Montando alguns imãs aqui, sim, esse. Esse.
esse, ok. Aqui também. Ok. Feito esses 5 retângulos, né? Vamos adicionar os materiais. Também a neodímio. Ok. A gente vem com campo em volta, né? Ok. Aqui. Pronto. Vem aqui, ó. Agora, na hora de colocar o campo, qual é a orientação, o vetor do campo? Vem aqui, ó. Importante manter sempre uma sequência, porque aqui senão você se perde. Tudo certo. Salvando. Salvando. Ok. Fecha tudo isso daqui. E... Ah, tá. Já tava esquecendo. Colocar as perspectivas. Opa. Opa. Peraí. Ok. Perspectivas coordenadas. Ok. Opa. Tudo certo. Tudo salvo. Tudo salvo. Agora a gente vem aqui, ó. Adiciona fluxo de linhas. Fica assim. Desse jeito. Agora vamos para o campo. Os vetores do campo ficam assim. Vou aumentar os vetores do campo aqui. Até fica bem grande aqui, ó. É, tá, assim. Fica assim, campo. E agora, os vetores do campo e agora a intensidade do campo. Assim, ó. A gente consegue ver o fluxo, os vetores, a intensidade, né? Tudo aqui. E agora, vamos colocar ele no 3D. Excluindo isso aqui para não dar nada, né? 0.5. Ok. Colocar o setup, né? É importante aqui. Tudo certo. Salvar. Esperar, aguardar ele salvar aqui. Ok. Temos os planos. Assim, ó.
Que isso. Bem aqui, ó. Aqui, adiciona os campos. Vamos ver aqui, ó. O vetor do campo magnético. Aqui embaixo, né? Dá uma animadazinha pra ver como é que fica. Sim. Ok. E a intensidade em volta. Aí. Opa, deixa eu ver aqui. Opa, volta. Aí. Vem aqui, ó. Só pra dar uma. Ok. Só pra ficar mais fácil de acompanhar. Tô colocando transparente. Agora vamos. Aqui, né? Só os vetores. Pra ver como é que fica. E agora o campo junto. E assim chegamos ao fim da simulação do IMA 4. Agora, vamos colocar as simulações com esse tipo aqui de bobina, digamos assim, de imã, onde nós teríamos uma parede delimitando e o material no centro, onde ele vai formar certos padrões de campo magnético que a gente consegue ver um vetor. Essa aqui é uma simulação dos materiais paramagnéticos. Vocês verão que nos vídeos subsequentes vai ser realizado a mesma forma geométrica, com os mesmos parâmetros. O que a gente muda é apenas o material que a gente coloca tanto na parede como no ímã central. Aqui também uma simulação, vídeo de simulação diamagnética, como vocês verão a seguir.
E, por fim, a simulação de um condutor perfeito. São três simulações bastante interessantes. A gente vai ver agora como foi feito a do condutor perfeito e os materiais utilizados. Por fim, a simulação, que vai ser uma simulação de torque magnético. A gente já consegue ver uma estrutura se formando aqui do lado, vocês verão no vídeo. E é uma simulação de torque magnético com ímã de neodímio em presença de uma bobina eletrizada. Então, a gente tem uma bobina e um ímã de neodímio aqui. Então, fiquem com o vídeo.
agora chegamos ao fim da nossa apresentação. Agradeço a todos e até mais.